Muito bem, muito boa tarde a você que me dá o prazer e a honra da audiência. Obrigado mesmo, você de Manaus, você de qualquer um dos 22 municípios que integram a Band em todo o Amazonas. Antes de mais nada, começo de semana, segunda-feira, e eu espero que você tenha passado um final de semana de repouso, de lazer, de entretenimento e, claro, de elevação espiritual para você poder ter ânimo, né? Ânimo e preparo emocional para encarar os problemas da semana, vencê-los e tornar esta semana uma semana vitoriosa para você, tá bom? Meu irmão, minha irmã de Manaus ou do interior do estado. Bom, minha gente querida, hoje nós vamos abrir a semana. Eu queria trazer esse camarada aqui já há um bom tempo, mas ele não só é um secretário atuante, como a sua agenda é muito difícil, muito carregada, porque ele comanda assim um meio mundo nas costas, né? Tá certo? Porque muita gente me pergunta, muita gente indaga, né? Sobre como é que vai ficar efetivamente a utilização da nossa gigante Arena da Amazônia, né? Esse espaço multiuso extraordinário. O povo fica naquela de, ora é um show, ora é um jogo de futebol, enfim, né? Como é que vai ficar? Fala-se também em terceirizar a arena, né? Enfim. Então, hoje nós vamos bater um papo com o professor Ali Almeida, que é o diretor-presidente da Fundação Vila Olímpica, né? Que tem sobre o seu comando a gestão não só da Vila Olímpica, né? Como da Arena da Amazônia. Me parece que o Centro de Convenções também, não, Centro de Convenções não, né? Mas a Colina, né, que é outro estádio, né, completamente diferente da nossa velha e tradicional Colina, o estádio Carlos Amit aqui no Coroado e mais um ginásio em Parintins. Enfim, o Renê Monteiro, né, quer dizer, é realmente um acervo, né, esportivo comandado pelo professor Ali Almeida. Então, daqui a pouquinho, ele será o nosso convidado especial desta segunda para falar tudo sobre a nossa Vila Olímpica, né? Como é que ela vai ser utilizada, o que o governo do estado pretende fazer para conseguir, né, evitar desembolsar todos os meses, né, R$500 mil, que é o custo operacional mês da arena fechada, se ela ficar fechadinha. Se ela for utilizada, como tem sido, é claro que esses custos aumentam, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente vai bater esse papo. Vamos também perguntar do professor Ali, né, as atrações que temos aí pela frente. Tem jogos do Botafogo, do Corinthians, do Flamengo, né? Tem Roberto Carlos, enfim. Na verdade, como é que se faz para se utilizar a Vila Olímpica, aliás, a Arena da Amazônia para shows, né? Ali utilizando o seu gramado, né, para shows, para montar uma estrutura de show, sem prejudicar o gramado, tá certo? Então, essas questões todas a gente vai bater um papinho daqui a pouquinho e vamos ter todas as respostas do professor Ali Almeida, ok? Falo também daqui a pouquinho dos 23 anos de aniversário da Igreja Aliança Evangélica, que neste final de semana realizou, né, a festa de aniversário do Louvor na Praia, que foi o primeiro grande evento alusivo às comemorações dos 23 anos da Igreja Aliança Evangélica, ao comando do apóstolo Francisco Edivar Alves. Muito bem, a gente vai para um breve intervalo e eu volto já. Olha, minha gente, olha, atenção aqueles que gostam de fazer gato, né? Para pagar menos no consumo de energia, aqueles que gostam de fazer gato para pagar menos no consumo de água, né? Aqueles que fazem gato aí na questão da internet também. Olha, foi criada hoje, já está funcionando, a Delegacia Especializada de Roubo de Energia, Água e Internet, né? É uma nova delegacia criada com a finalidade precípua de combater esses crimes, né? De gato, né? As pessoas que gostam gasta aí 2 mil, 3 mil de energia e quer pagar 500 pau. Gasta 1.000 de água, quer pagar 200 paus, né? A questão da internet, o que tem de nego que faz gato na internet também é um negócio muito sério, né?
Então, a gente quer cumprimentar aqui a Secretaria de Estado de Segurança, na pessoa do Coronel Vital, tá bem? Que, né, o Estado criou esta delegacia, já está funcionando, e eu quero ver se por toda esta semana eu trago aqui o delegado desta especializada, tá bem? Que é o doutor Alfredo da Bela, uma figura competente que a gente conhece, né, e que vai ter muito trabalho e vai correr muito atrás de gatos. E a gente sabe que hoje as empresas, né, tanto a Manaus Ambiental como a Amazonas Energia, eles têm, né, e também o pessoal da internet, eles têm equipamentos que eles podem detectar, às vezes até sem entrar na casa. Às vezes até sem entrar na casa, né? Tá certo? Essa questão dos gatos. E as multas são pesadíssimas, né? Então a gente vai, por toda esta semana, trazer aqui o delegado dessa especializada para explicar para a população, né? Para alertar, inclusive, né? Para que as pessoas não sejam pegas de surpresa, ou para que se diminua esse consumo de... Diga, meu querido Monteiro. Pois não. Ah, tá. Dona Ana Macedo, né? Dona Ana, qual é o bairro dela, o Monteiro? Tancredo Neves. Dona Ana Macedo, Tancredo Neves, um grande abraço à senhora, o pessoal do Tancredo Neves, nos dando audiência, né? Ela está reclamando, olha, tem que criar uma delegacia também de defesa dos nossos interesses, porque lá só chega o vento na torneira e a conta vai todo mês. Concordo com a senhora, né? Mas para isso, dona Ana, existe a defesa do consumidor, né? A senhora pode ir lá fazer a sua reclamação, que a defesa o PROCON, né? O PROCON, ele existe para defender os interesses do consumidor, tá bom, dona Ana Maria? Ok? Mas vamos então trazer o delegado aqui por toda essa semana, tá? Nós recebemos uma informação. Eu não vou ainda me ater a um comentário assim mais, né? Mas uma informação de que hoje pela manhã, né, Sidney? Hoje pela manhã morreu eletrocutado ele e o genro dele, né? O ex-deputado estadual Eliude Bacelar, tá? Foi uma fatalidade, né? Me parece que ele tentando colocar uma placa, né? Dessas placas de candidatos, né? E essas placas, elas têm uma moldura, uma estrutura leve de metalon, que é ferro, né? Contato com fio de alta tensão ou coisa parecida. Me parece que o sogro dele estava manuseando a placa e foi eletrocutado. Ele foi em socorro e me parece que também né, perdeu a vida, né? E a gente lamenta profundamente, né? É um ex-parlamentar do estado do Amazonas, nosso querido ex-deputado Eliude Bacelar. Mas amanhã o Band Cidade vai fazer matéria sobre esse assunto. Amanhã eu me atenho mais a um comentário. Vamos aguardar as confirmações. Mas de antemão, confirmada está a morte dele e do sogro, né? Os detalhes a gente fala amanhã. E eu quero aqui já transmitir aos familiares, né? Esposa, filhos, né? Os familiares de um modo geral, do ex-deputado Eliude Bacelar, os nossos mais profundos sentimentos, tá bom? Bom, minha gente, no final do programa eu vou falar sobre o aniversário da Igreja Aliança Evangélica. Temos uma boa sonora, inclusive, com o apóstolo Francisco Edivar Alves, o apóstolo Teté, tá bem? E as imagens desta grande festa que comemorou um ano, né? Do evento Louvor na Praia, da Igreja Aliança Evangélica, na Ponta Negra, que foi o primeiro grande evento, como parte integrante de uma série de outros eventos alusivos à comemoração dos 23 anos da Igreja Aliança Evangélica. Tá muito bem? Agora eu quero desenvolver a entrevista com o meu convidado do dia. Peço boa tarde, agradecendo pela presença, professor Ali Almeida. Boa tarde. Boa tarde, Nonato. Boa tarde aos ouvintes da Band de Manaus. E nós estamos aqui num trabalho árduo, que é esse trabalho de gestão da arena, porque ela é muito discutida, é muito solicitada e as pessoas não entendem essa parte do novo modelo que há no mundo inteiro sobre as arenas multiuso. Perfeitamente, né? Professor Ali Almeida, eu falo professor porque é professor mesmo, né? E é doutor, né? Pois é professor e doutor em Educação Física, concursado federal, tá legal?
técnico olímpico, o único, né, com diploma no estado do Amazonas, que é um mérito, né, para as modalidades olímpicas, né, do nosso estado. Foi um dos fundadores da Federação Amazonense de Natação e também fundador da Federação Amazonense de Jiu-Jitsu, tá certo? Eu falo assim esse perfil para que se saiba realmente de quem se trata a figura, né? Se é que existe alguém que não conhece, né, o professor Ali Almeida, né, e as suas atividades, a sua grande contribuição ao esporte amazonense de um modo geral, tá certo? Só para deixar bem definido quem é que está comandando a Fundação Vila Olímpica, que tem sob o seu comando, dentre outros, né, a responsabilidade da gestão da Arena da Amazônia. Professor Ali, vamos falar então da nossa arena? Vamos. Né? Da nossa arena, né? Vamos começar falando um pouquinho da agenda, né? Do que vem por aí, né? Parece que além do jogo do Vasco amanhã, nós temos depois Botafogo parece que dia 16, né? Botafogo e Corinthians, depois dia 26, Botafogo e Flamengo, né? E tem show do Roberto Carlos em outubro também, me parece, não é isso? Tem show do Roberto Carlos. Renato, olha só, eu tive numa reunião de gestores em Brasília. E nessa reunião de gestores, as pessoas estavam dizendo o que faziam na arena e que ela estava sendo solicitada e tudo mais. Então, a gestão lá de Brasília, do Mané Garrincha, eles têm 4 eventos, que um foi o futebol de salão, que houve domingo retrasado, onde fizeram uma quadra oficial de futebol de salão no gramado, e tiveram um público recorde do salão de 53 mil pessoas. Isso daí estava dentro da programação de 4 eventos nesses 5 últimos meses. Nós temos 15 eventos em 5 meses. Eles são o segundo, eles têm 4. E uma polêmica muito grande... Aí algumas imagens da nossa Vila Olímpica. Levantado pela imprensa nacional. Uhum. E sobre... A Arena da Amazônia, ela ia virar um elefante branco. Se ela virar um elefante branco, possa ser que seja em outro governo, porque nesse governo ela não vira elefante branco, porque se você fizer uma pesquisa agora, não tem nenhuma arena com 15 eventos em 5 meses. E assim, não está fechada a nossa agenda. Professor, só para deixar bem claro, de todas as arenas, né, no Brasil, né, a nossa arena é a que está com maior quantidade de espetáculos agendados, é isso? Com exatamente, nós temos 15 eventos em 5 meses. A de Brasília tinha só 4, é a segunda, entendeu? Se você pegar o próprio Maracanã, até o final, dia 7 de dezembro, parece que é o último jogo da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, não tem tudo isso de evento e nós ainda não terminamos. Nós ainda vamos colocar mais coisas até dezembro para acontecer. Então, nesse governo, na minha gestão, a arena está muito, mas muito longe de ser chamado de elefante branco. Correto. Estamos vendo a imagem, né, de jogos na arena da Amazônia, né? Momentos aí de grande emoção, né? Essa questão de se imaginar, professor Ali, de que, por exemplo, shows, né, que você precisa colocar a estrutura, né, palco, essas coisas todas no gramado, cadeiras e etc e tal, de se imaginar que isso traz prejuízo para o gramado, isso não é verdade, não? Não, é porque ainda nós aqui em Manaus ainda não estamos acostumados com isso. E, por exemplo, quando isso aconteceu pela primeira vez aqui, serviu para nós de laboratório, de uma experiência. Então, nunca tivemos uma arena de alto nível. No Brasil nunca tivemos, né? Agora, por causa da Copa, nós temos 12 arenas de alto nível e entre as 12 a nossa é uma das mais sofisticadas. E quando você usa a arena para show, com a utilização do gramado, naquela área de jogo, tem um piso de proteção ao gramado que é usado no mundo inteiro, chamado EasyFloor. Esse piso ele é usado no mundo inteiro. Nós tivemos na Polônia o jogo de Brasil e Polônia, que tem um público de voleibol, montaram uma quadra no meio do gramado,
o público foi de 60 mil pessoas, entendeu? E não teve nenhum prejuízo no gramado. Você imagina, 60 mil pessoas montam uma quadra de vôlei no meio do gramado. Nós ainda não tivemos muito essa experiência de montar quadra. Aliás, não tivemos nenhuma experiência de montar quadra. Em Brasília, agora, deu 53 mil pessoas e uma co-irmã da Bandeirante transmitiu ao vivo 53 mil pessoas com uma quadra de futebol de salão lá. Na Polônia foi uma quadra de vôlei. Nós tivemos o pastor Silas Malafaia, que há 3 domingos atrás, no Maracanã, colocou 100 mil pessoas no sábado. E no domingo teve o jogo do Flamengo, não sei qual foi o time que jogou contra o Flamengo, foi logo no domingo, né? O show aconteceu da igreja do Silas Malafaia no sábado, e no domingo, em seguida, teve o futebol. E aqui em Manaus, a gente já teve a experiência de usar o EasyFloor e não tivemos a experiência de fazer quadras ainda no gramado, mas nós temos aí alguns grandes shows e quem sabe se amanhã a gente não traz para cá, para Manaus, um Brasil e Rússia de voleibol, e que aí nós não temos o ginásio Amadeu Teixeira, é muito pequeno, e para fazer um Brasil e Rússia é pequeno, não é? E esse Perfeito. Público, que hoje são as duas maiores potências do voleibol mundial, e a gente não faça uma quadra na Arena do Amazônia para um público de 44 mil pessoas. Professor Ali, esse EasyFloor, como é que é? É um tipo de plástico? Qual é o material desse piso? É um material tipo um Lego, que ele protege a grama não encosta nele, senão queima, ele não amassa a grama, entendeu? Você pisa nele e a grama está embaixo protegida. Só que tem uma regra, ele não pode ultrapassar 48 horas, senão a grama fica muito amarelada e queima, entendeu? Então, o que nós estamos usando aqui? Você vai fazer um show amanhã, hoje é a colocação do EasyFloor. Amanhã acontece o teu show, em seguida do show retira o EasyFloor. Então nós estamos usando menos de 48 horas. Não há a menor possibilidade. Não há a menor possibilidade, tanto é que teve agora, né? O show Louvarei da Igreja Evangélica, com 6 bandas, Aline Barros e tal, e agora, amanhã nós temos o jogo do Vasco. E o gramado está lá, em perfeita condição de uso. Perfeito. E o Vasco agora à tarde, Nonato, está treinando lá. Às 4 horas, lá na arena. Fazer o reconhecimento do gramado. E depois tem um detalhe, né, professor Ali? Caso, de repente, né, lá num determinado pedaço, né, de repente haja um prejuízozinho, esses gramados, eles são feitos na base de placas de grama, né? São placas de 1 metro quadrado e qualquer danos que cause, a reposição é imediata. São placas de 1 metro quadrado, e o metro quadrado está na faixa entre 12 a 15 reais, né? Um preço bem acessível. E qualquer dano que haja no gramado, a gente substitui de imediato, porque no nosso contrato, todas as empresas, todas elas, que vão fazer show lá na arena e que usa o gramado com a proteção do EasyFloor, nós pedimos para eles uma reserva lá no contrato de 200 metros quadrados. E se houver prejuízo, eles mesmos arcam com a reposição, o custo da reposição da grama, né? É barato, não é caro. Perfeito, recentemente o Brasil jogou lá em Nova Jersey contra o Equador, me parece, né? E ali é um estádio adaptado, né? Quer dizer, eles montaram o gramado em placas de grama, né? Momentos antes, horas antes do jogo, né? Horas antes do jogo, o gramado foi colocado todos em placas, né? E teve o jogo, logo em seguida retiraram. Então não tem problema. Isso daí não tem problema. O que tem é ainda a falta de conhecimento de algumas pessoas. Mas isso é o que acontece no mundo inteiro, né? Isso acontece no mundo inteiro. Nonato, deixa eu te falar. Você não consegue manter um estádio a nível, como se chama, padrão FIFA, se você fizer só futebol. Você tem que fazer outros eventos. Você tem que fazer show também. Para você ter uma ideia, o estádio do Barcelona, 40% da renda do estádio são shows. Entendeu? E a Europa toda trabalha dessa maneira, porque só o futebol não é suficiente para a manutenção de um estádio de alto nível e com uma sofisticação de tecnologia muito grande. Aqui na Arena da Amazônia,
nós temos uma sala de automação que todos os serviços são computadorizados. Se você apertar num botão daquele errado e você não tiver conhecimento, você desliga todo o sistema de água do estádio, todo. Então, quando as pessoas vão lá, que a gente fala, olha, é necessário que você tenha um quadro móvel. E as pessoas dizem, mas eu posso trazer pessoas que trabalham comigo? Não, não pode. O quadro móvel tem que ser da casa. Por quê? Porque são pessoas que já conhecem, trabalham antes da Copa e durante a Copa, todo esse serviço de automação. Pessoas habilitadas. São pessoas habilitadas, são engenheiros, são técnicos, entendeu? E são engenheiros também, que estão lá desde a implantação. E durante a Copa, e agora continua essas pessoas. Então você vai pegar uma pessoa que vai chegar lá, para treinamento, vai ter que ser 6 meses de treinamento, não pode, tem que usar o que tem lá. Perfeitamente. Professor, eu vou para um breve intervalo, eu volto para a gente arrematar a nossa entrevista, tá legal? A gente volta já, imediatamente após o intervalo comercial. Muito bem, voltando com o diretor-presidente da Fundação Vila Olímpica, Ali Almeida. Professor Ali, vamos arrematar nossa entrevista falando das atividades da nossa Vila Olímpica, tá certo? Certo. Nonato, é interessante a gente falar sobre a atividade da Vila Olímpica. Você sabe que a Vila Olímpica ela é do governo do Estado, então ela é do povo, ela é pública, mas tem que ser de forma organizada. Não pode ser de qualquer jeito, não é? E quando nós chegamos lá, nós encontramos um público de atividade esportiva de 800 pessoas. De imediato nós abrimos a matrícula porque num trabalho de pesquisa que a gente fez lá dentro, ela suporta até 6.000 pessoas e ela está defasada porque desde a sua construção, a inauguração em 1990 até agora, não houve um acréscimo de nada dentro da vila. Então, nós abrimos as matrículas e estamos com público acima de 2.000 pessoas hoje lá na vila. Mas é proposta nossa, concreta, de imediato para o ano que vem, chegar às 6.000 pessoas, que é o trabalho de massificação que o esporte do Amazonas pede socorro e merece. Você não consegue, em nenhuma federação, luta livre olímpica, boxe, tênis de mesa, natação, atletismo, vôlei, basquete, futebol de salão, buscar o talento, buscar os craques dessas modalidades, sem fazer um trabalho de massificação. E as federações, elas trabalham diretamente com a Vila Olímpica e elas participam do trabalho da iniciação esportiva de cada modalidade. Então, aumentando o número de gente na Vila Olímpica, nós vamos ter a massificação e com a massificação nós vamos ter o talento. Estamos fazendo isso de forma organizada, os professores todos uniformizados, os atletas para adentrarem na Vila Olímpica também. E, paralelo a isso, nós temos o ginásio Elias Assayag, que é o único ginásio no interior do estado que faz parte da nossa administração, que continuou fechado desde a sua inauguração. Em Parintins, né? Em Parintins. Tivemos em Parintins e fizemos lá vôlei, basquete, natação, futebol de salão e tênis de mesa para 1.000 jovens, 1.000 crianças, 1.000 jovens fazendo as atividades que é o primeiro trabalho de extensão da Vila Olímpica na sua história, desde quando ela foi inaugurada. Então, a nossa identificação com o esporte não é preciso a gente falar, porque o problema de gestão, quem funda a federação, não foi só uma, foram 2, né? Participei da organização. Dentro do meu pós-graduação, do meu mestrado e do doutorado, também tem o curso de gestão. Não que esse curso de gestão é que venha ter habilitado, porque muito antes desse curso, nós já tínhamos fundado a federação em 67 e em 77 fundamos, 10 anos depois, fundamos a de jiu-jitsu, entendeu? E também sou membro fundador do Conselho Técnico da Confederação Brasileira de Natação, que esse Conselho Técnico é que determina todas as ações de competições, regras e seleção da Confederação. Então, eu sou membro fundador do Conselho Técnico e fui técnico durante 12 anos da Seleção Brasileira. Passei por todas as categorias, infantil, juvenil, a de juniores, até a seleção principal, que é a nível de campeonato olímpico e de campeonato mundial. Perfeitamente. Então, mais do que qualificado para gerir exatamente, né, a nossa Vila Olímpica, as atividades, né, de atletismo, né, as atividades olímpicas do Amazonas e a nossa
Arena da Amazônia. Professor Ali, por hoje, muito obrigado, foi um prazerzão. Obrigado mesmo pela sua presença conosco. Eu agradeço também a oportunidade de esclarecer para o público e explicar que toda arena moderna hoje, ela é de multiuso. Os campos de futebol que não têm multiuso não são modernos. Por isso que o cara fala em padrão FIFA, porque as colocações são muito bem feitas, entendeu? E as coisas têm que ser para isso mesmo, tem que ser usada e frequentada por público. Feio seria se a nossa arena tivesse fechada e não tivesse nenhuma atividade esperando que a coisa acontecesse e caísse do céu. Perfeitamente. Foi um prazer recebermos hoje aqui o diretor-presidente da Fundação Vila Olímpica, professor Ali Almeida. Bom, nesse finalzinho de programa, eu quero... Monteiro, nós temos aí, primeiramente as imagens, depois a sonora, tá legal? Dos festejos, né? De aniversário dos 23 anos de atividade vitoriosa, né? Da Igreja Aliança Evangélica, com a sua sede principal, seu templo central, na rua Raul de Azevedo, 777, no Santo Antônio. Uma igreja que começou pequena como todas, mas que hoje tem mais de 30 mil membros e um corpo de pastores e pastoras da mais alta qualidade, tá certo, e fidelidade a Deus, né? E ao comando do apóstolo Francisco Edivar Alves. As cenas, né, da grande festa desta sexta-feira à noite no Anfiteatro da Ponta Negra, que reuniu mais de 10 mil pessoas, realmente, né, um clima de bastante elevação espiritual, tá certo? E eu quero colocar agora, Monteiro, a sonora que nós fizemos com o apóstolo Francisco Edivar Alves, nosso querido apóstolo Teté, que, na verdade, resumiu, né, o que foi o significado desta grande festa na Ponta Negra. Por favor, bota na tela para a gente, Monteiro. Mais uma vez, muito obrigado por essa programação maravilhosa que foi o primeiro dia do aniversário do louvor aqui na Ponta Negra. Inaugurando assim, começando assim, a festa do 23º ano da Igreja Aliança. Nós queremos muito agradecer a presença de todas as igrejas que se deslocaram e que vieram e prestigiaram esse grande trabalho. Eu estou muito feliz, porque um dia esse trabalho começou com simplesmente 28 pessoas e hoje já somos uma multidão. Eu quero aproveitar para agradecer o meu prefeito Arthur Neto, que nos deu toda essa estrutura, juntamente com seus secretários. Também quero agradecer o nosso governador, Josué Melo, pelo apoio, por tudo que aconteceu hoje à noite aqui. Hoje à noite aqui vocês viram o milagre da multiplicação, o milagre do povo de Deus, como o povo de Deus está se multiplicando em todo o país. Em todo o país, cada dia que passa, mais um para Jesus. Eu quero agradecer também a presença do nosso irmão Nonato, que está aqui prestigiando, noticiando, divulgando o trabalho do povo de Deus. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, aí a palavra entusiasmada, né, do apóstolo Teté, como carinhosamente ele é conhecido. Tá bem que, aliás, hoje é aniversaria, eu quero mandar aqui os votos de parabéns, de toda a felicidade, todas as bênçãos ao grande comandante espiritual da Igreja Aliança Evangélica, apóstolo Teté, e a programação continua. A gente, ao longo da semana, vai falar um pouquinho mais. Grande abraço a você de Manaus do interior e amanhã a gente volta às 2h20 em ponto com o programa Ação na TV. Grande abraço e até amanhã.